Olá! O tema do nosso trabalho é União Soviética e Guerra Fria, avanços econômicos e sociais. Mas, antes de tudo, precisamos entender o que foi a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria foi um conflito político e ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre os anos de 1947 e 1991, quando o presidente americano Henry Truman fez um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro alinhado ao comunismo. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas o conflito de interesses causou diversos confrontos de pequena e média escala em vários locais no mundo, na maioria das vezes havendo envolvimento indireto dos dois países a partir do financiamento, da disponibilização de armas e do treinamento militar, além da disputa que ocorreu em diversos níveis, como a economia, a diplomacia, a tecnologia, entre outros. A União Soviética na Guerra Fria. A União Soviética foi expansionista durante a Guerra Fria, aumentando seu poder de influência e os territórios sob seu domínio, utilizando para legitimizar sua expansão um discurso ideológico, a libertação das classes trabalhadoras em todo o mundo. Um outro motivo para o expansionismo soviético foi aumentar sua própria segurança frente aos Estados Unidos. Quanto maior fosse o território e a influência da União Soviética, mais difícil seria que um ataque dos Estados Unidos fosse bem sucedido. Avanços na tecnologia espacial, industrial e armamentista. Corrida armamentista. O objetivo da corrida armamentista era investir na pesquisa e criação de armas com o objetivo de causar medo. Quando os Estados Unidos lançavam um armamento, a União Soviética respondia com outro ainda mais potente, e assim conseguiram por diversos anos. Entretanto, com o passar do tempo, as criações estavam cada vez mais pesadas. A constante atualização de arsenal desencadeou em um material bélico, que, conforme diziam à época, tinha a capacidade de destruição muito maior do que a Terra poderia suportar. Se acionadas as bombas atômicas, criadas pelos países adversários, colocariam fim à vida humana no planeta. Além dos avanços tecnológicos e nucleares, a corrida armamentista estava condicionada na busca por parceiros territoriais, os quais também serviu de base para suportar os novos arsenais. Mesmo com base na ameaça, Estados Unidos e União Soviética investiram em muitos militares, em armas convencionais e mortais e até mísseis que estavam voltados ao inimigo para servir de ataque ou defesa a qualquer momento. Além das tecnologias que conhecemos hoje, como aspirador de pó, forno, micro-ondas, GPS e outras desenvolvidas para atender a corrida espacial, colocar o homem do espaço, explorar o próprio espaço interestelar e todas as circunstâncias que regem esse movimento, realmente, por essência, é inovador. Mas muitos atributos tecnológicos foram startados e repercutiram de forma direta e indireta, promovendo avanços além das patentes então geradas pela NASA e suas adjacentes. Algumas das tecnologias que foram patrocinadas para essa corrida na época foram computadores portáteis, que hoje se transformaram em smartphones, internet de alta velocidade, escalonáveis, sistemas de armazenamento de dados em nuvem e etc. Corrida espacial. A corrida espacial ficou caracterizada pela intensa exploração do espaço realizada por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. Na área da tecnologia, essa disputa também aconteceu, com cada país querendo apresentar mais inovações em relação ao outro. Isso levou duas nações a investirem na educação e realizar pesados investimentos em estudos científicos. Naquele momento, o avanço científico permitiu a abertura de uma nova fronteira, o espaço. Até então desconhecido, o espaço começou a ser explorado no período da corrida espacial. Americanos e soviéticos disputavam quem faria as maiores descobertas. Assim foram lançados satélites artificiais, sondas espaciais e expedições tripuladas para o espaço, até que finalmente foi enviada uma viagem tripulada para a Lua. Dominar o espaço era algo fundamental dentro da disputa que era travada entre duas nações, pois aquele que conquistasse essa nova fronteira da humanidade evidenciaria seu papel de potência. Explorar o espaço também se mostrava útil militarmente, pois permitiria monitorar os movimentos feitos pelo inimigo e abriria uma nova possibilidade de ataque em caso de guerra. Os soviéticos foram os primeiros a mandar o satélite Sputnik I ao espaço em 4 de outubro de 1957. A ação russa foi interpretada pelos norte-americanos como um desafio, e 4 meses mais tarde os Estados Unidos colocaram o explorador primeiro em órbita. Seguiram os esforços para mandar seres humanos em naves, para que isso foram feitos testes em animais como a cachorra laica, em 1957 e em outros 2 cães, e em camundongos em 1963.
Com o êxito desta última missão, os soviéticos se preparam para transportar humanos ao espaço. Assim, o cosmonauta Yuri Gagarin, de 1934 a 1968 e em 12 de abril de 1961, pode contemplar a Terra mais além da órbita tripulando a nave Vostok 1. 2 anos depois, a União Soviética enviaria a primeira mulher ao espaço, Valentina Vladimirovna Tereshkova, e em 1963. Se os americanos olhavam cada vez mais para a Lua, a União Soviética passou a se concentrar mais na possibilidade de colonizar o espaço, e isso foi feito com a primeira estação espacial, lançada em 1971. Naquele ano, 3 cosmonautas passaram ali 3 semanas realizando experimentos. Os soviéticos ainda mandaram sondas para Marte em 1971 e Vênus em 1972, deixando de lado o sonho de chegar ao satélite terrestre. O fim da corrida espacial se deu a partir de uma missão conjunta realizada por americanos e soviéticos, em 17 de julho de 1975. Na ocasião, uma nave americana e uma soviética acoplaram-se na órbita terrestre e as naves participaram da missão conjunta foram Apollo 18 do lado americano e Soyuz 19 do lado soviético. Educação. As autoridades fizeram um grande esforço para aumentar o nível do ensino médio. Passou-se a dar mais atenção aos alunos individualmente e professores ganharam diversos benefícios. Em meio à Guerra Fria e à corrida tecnológica, o Estado soviético passou a dar mais atenção às ciências exatas, especialmente matemática. No final da década de 1950, surgiram escolas especiais de matemática. Ex-alunos desses institutos foram responsáveis pelas diversas conquistas do programa espacial soviético na época. Além das escolas comuns, havia também na União Soviética uma rede de clubes especiais nas quais os alunos podiam assistir gratuitamente a aulas e estudar um grande número de matérias, desde fotografia ao design aeronáutico. Esporte. A União Soviética participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1952 e competiu nos Jogos em 18 ocasiões desde então. O Comitê Olímpico da União Soviética foi criado em 21 de abril de 1961 e foi reconhecido pelo COL na sua 40ª sessão, no dia 7 de maio do mesmo ano. Ainda em 1951, quando o representante da União Soviética, Konstantin Andrianov, se tornou um membro do COL, a União Soviética finalmente ingressou no movimento olímpico. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1952 em Helsinki se tornaram os primeiros para os atletas soviéticos. Em 20 de julho de 1952, a primeira medalha olímpica da história dos esportes soviéticos foi vencida por Nina Romashkova no lançamento de disco feminino. O resultado de Romashkova nesse evento foi o novo recorde olímpico naquela época. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956 em Cortina d'Ampezzo se tornaram os primeiros Jogos de Inverno para os atletas soviéticos. Lá, a primeira medalha de ouro da história dos esportes de inverno da União Soviética foi de Lyubov Kozereva, nos 10 km do esqui cross-country feminino. A União Soviética foi a sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou. Esses jogos foram boicotados pelos Estados Unidos e vários outros países, e subsequentemente a União Soviética liderou um boicote aos Jogos de 1984 em Los Angeles. Embora a União Soviética tenha deixado de existir em 26 de dezembro de 1991, o Comitê Olímpico da União Soviética existiu formalmente até 12 de março de 1992, quando foi extinto. Em 1992, 12 das 15 ex-repúblicas soviéticas competiram juntas representando a comunidade dos Estados independentes e desfilaram sobre a bandeira olímpica nos Jogos de Barcelona, terminando na primeira colocação do quadro de medalhas. O time unificado também competiu nos Jogos de Inverno de Albertville mais cedo no mesmo ano, representado por 7 das 15 ex-repúblicas, e terminou em segundo no quadro de medalhas naqueles Jogos. A União Soviética pós-Guerra Fria. Após o fim da Guerra Fria, a necessidade da União Soviética de manter seu poder em escala planetária e, consequentemente, suas áreas de influência e dominação e o equilíbrio militar e tecnológico com os Estados Unidos fizeram a União Soviética entrar em uma forte crise, que trouxe reflexos negativos tanto para a economia quanto para as questões sociais. O esgotamento do modelo político fechado, centralizado e excessivamente burocrático
levou a União Soviética também a uma crise política, causando forte insatisfação popular, além do ressurgimento e o crescimento de movimentos nacionalistas, acelerando assim o fim da potência soviética.